Olá, bom dia. Graças a Deus estamos aqui, né? Mais um dia na presença do Senhor, se alegrando porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre nas nossas vidas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu passei aí, já tem 2 semanas que eu tenho me preocupado um pouco assim a respeito dos nossos filhos, né? Tenho parado para pensar como que tem sido aí essa relação de pais e filhos, né? Muitas vezes os filhos, eles contradizem aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós queremos que eles façam. Às vezes nós deixamos de falar o quanto nós o amamos, o quanto eles são importantes para nós, né? Às vezes estamos tão envolvidos com o nosso celular, com os nossos afazeres, que não percebemos como o nosso filho entra em casa, como ele sai. Não percebemos se eles estão felizes, se eles estão tristes, se eles estão preocupados. Deixamos de ser o porto seguro do nosso filho. Nós devemos ser aquela pessoa em que nosso filho confia, em que nosso filho, no momento das adversidades, diz assim: nossa, eu preciso contar isso para minha mãe, eu preciso achar minha mãe, eu preciso falar com a minha mãe. Você é aquela pessoa, a primeira pessoa que o seu filho pensa quando ele está passando por um momento difícil? Você é a primeira pessoa que o seu filho pensa quando ele precisa de um abraço, de um aconchego, quando ele precisa se sentir amado? Você é a primeira pessoa quando o seu filho precisa de uma oração? Você é aquela pessoa que ele diz assim: eu preciso pedir para minha mãe orar. Ou ele vai na casa da irmã fulana, da irmã cicrana, porque ele não pode contar com você para isso. Como tem sido a sua vida, Deus, filho? Como que você tem trabalhado isso dentro da tua casa? É interessante isso, porque muitas vezes a gente ora pela vida dos nossos filhos e oramos e terminou aquela oração, a gente se envolve aí com as nossas coisas e esquecemos que é muito mais que isso, que vai muito além disso. Filho quer atenção, filho quer amor, filho quer segurança, filho quer compreensão, né? Os nossos filhos, eles precisam se sentir amados, precisam se sentir queridos. E nós, mães, nós, pais, nós temos que estar em constante oração pela vida dos nossos filhos. Nós devemos estar o tempo todo preocupados e ocupados com os nossos filhos, mesmo quando estamos ocupados com outras coisas, sempre clamando, né? Porque quando o nosso filho sai de casa, quando ele abre a nossa porta e sai para a rua para trabalhar, para estudar, para fazer qualquer coisa que esteja lá fora, ele está sujeito a várias coisas. Ele está sujeito a perseguições, a ataques do inimigo, a homens maus, a tudo. E nós temos abençoado os nossos filhos quando eles saem de casa? Você tem dito para o seu filho assim: filho, vamos orar? Filha, vem cá, vamos orar. Deixa eu fazer uma oração por você. Como tem sido isso? Como tem funcionado isso para você? Como que tem sido você, seu filho, você, Deus? Como que tem sido? Você tem sido uma ponte, né, entre você, Deus e o seu filho, assim? Como é que tem sido? Como é que tem funcionado? Você tem tido paciência para ouvir o seu filho, para compreender o seu filho? Você tem julgado muito o seu filho? Tem apontado muito o dedo para ele? Você tem assim sentido vontade que o seu filho seja você, que ele pense como você, que ele tenha as atitudes que você teria? Ou você tem amado, tem cuidado, tem guardado ele debaixo das suas asas, tem protegido, tem orado, tem dito para ele o quanto você o ama, o quanto ele é importante para você, o quanto ele é especial, o que seria da sua vida se não fosse ele? Você tem dito essas coisas para o seu filho, essas coisas gostosas de se ouvir? Você tem sido aquela que quando seu filho chega angustiado da rua, quando ele chega aflito, quando ele chega triste, você é a primeira a receber de braços abertos e dar aquele abraço gostoso? Ou você tem sido aquela que julga, aquela que profere palavras contrárias, palavras tristes, palavras desagradáveis para o seu filho? Como tem sido o convívio seu com seu filho? Você tem sido uma mulher de Deus na vida do seu filho? Eu estava lendo a palavra de Deus em Jó, no capítulo 1, e estava observando que Jó, os filhos dele davam festas,
né? Se reuniam um nas casas dos outros, e ali eles davam festa, eles bebiam, né? Eles conversavam, eles deviam ali ficar, se embebedavam, né? E Jó tinha uma preocupação, se ali eles faziam coisas que desagradavam a Deus. E então a palavra fala que Jó sacrificava pelas madrugadas, pela vida dos filhos dele. E ele dizia, se porventura eles houverem pecado, você tem tido esse comportamento? Senhor, toma conta do meu filho. E se porventura agora ele estiver pecando, estiver fazendo algo que não te agrada, eu estou aqui jejuando, Senhor, pela vida dele. Eu estou aqui consagrando, Senhor, a minha vida pela vida do meu filho. Como é que tem sido isso? Ou você fica assim, ao invés de você estar em oração, quando você sabe que o seu filho foi fazer algo que não agrada ao Senhor, você fica em oração, ou você fica num pé e no outro esperando ele chegar para poder encher ele de acusações, para poder falar contra a vida dele? Que mãe você tem sido? Que pai você tem sido? O pai que abraça ou o pai que julga? Ou o pai que afasta o filho? Você tem sido aquele pai, aquela mãe que tem amado o seu filho apesar de? Ou você tem sido aquele pai e aquela mãe que está sentindo o asco do próprio filho, que não está podendo ver o filho porque o filho não está dentro do que você quer? Eu vou te dizer uma coisa que você já sabe, quem faz a obra na vida do teu filho é o Espírito Santo. E é as suas orações que movem os céus a favor do seu filho. E que você não gerou filhos para povoar o inferno, então você precisa orar pelo seu filho, jejuar pelo seu filho, clamar pela vida do seu filho. Você tem feito isso? Você tem abraçado o seu filho? Sabe, me chamou muita atenção isso. São 2 semanas que eu tenho ouvido muito falar sobre meu filho, minha filha, meu filho. E eu parei para pensar nisso e eu fiquei pensando, meu Deus, como é que está isso? Como é que está esse relacionamento aí de mãe e filho, de pai e filho? Ore pelo seu filho. Pede ao Senhor graça para que você possa entender, para que você possa compreender. Você não é Deus para julgar o seu filho, você não pode, você não tem esse direito. Sabe para que acontece mãe e filho? Mãe e filho é para amar, é para perdoar. Pai e filho é para conversar, é para se entenderem, é para chegarem a um acordo juntos. Seja aquele que seu filho procura nas horas difíceis. Seja aquela que o seu filho, a sua filha procura para ser abraçado, para ser amado, para ser querido. Faça como Jó. Ore a Deus pela vida dos seus filhos, jejua pela vida dos seus filhos. Deixa um pouco o seu celular de lado, a sua série predileta, o seu joguinho, para clamar pela vida do seu filho. Agradeça a Deus pelo seu filho. Agradeça pelo filho e pela filha abençoada. Profere palavras de bênção a respeito da vida dos seus filhos. Começa a dizer que o seu filho e a sua filha são bênçãos da sua vida. E não fala mal dos seus filhos para os outros. É o seu filho, saiu de dentro de você, foi Deus que te deu, é um presente de Deus, é a herança do Senhor. Não fale mal do seu filho para o seu vizinho, não fale mal do seu filho para os seus parentes, você é a mãe dele, você deve amá-lo, respeitá-lo. Você deve respeitar a privacidade do seu filho, para de falar da privacidade do seu filho para os outros. Para de expor o seu filho para os outros. Para de fazer piada em cima dos seus filhos. Querer fazer os outros rirem contando piada dos seus filhos, onde você invade a privacidade e magoa profundamente o seu filho. Pensa nisso. Pede para o Senhor te dar uma atitude, uma posição diferente com o seu filho. Pede para o Senhor te ensinar como pai, como mãe. Pede para o Senhor te ensinar a respeitar, a amar, a cuidar daquilo que o Senhor te deu. Ame o seu filho, respeite os seus filhos, cuide dos seus filhos, converse com seus filhos, ore pelos seus filhos, abrace os seus filhos. É bênção, o seu filho é bênção.
E eu oro agora para que o Senhor repreenda todo sentimento contrário que você tem sentido em relação ao seu filho. Todo sentimento que tem vindo ao seu coração de desprezo pelo seu filho, de raiva que você tem sentido pelas atitudes que o seu filho tem cometido, o Senhor repreenda agora esse sentimento. Que o Senhor venha trazer amor ao seu coração, compreensão ao seu coração. Que o Senhor venha trazer entendimento para você lidar com qualquer situação que você tenha que lidar a respeito do seu filho. Que a paz do Senhor reine em teu coração. Que a confiança em Deus esteja presente em você. Você consegue, você é capaz. O Senhor te deu esse filho, essa filha, porque você sabe lidar com ele, porque você sabe lidar com ela. Seja feliz com seu filho. Seja feliz. Ajude o seu filho a ser bênção. Faça como Jó. Consagre pelos seus filhos. Levanta de madrugada e peleja pelo seu filho. Dedique um pouquinho mais de tempo pelo seu filho. Tenha um dia abençoado. Fica com Deus e até a próxima.